Oi, gente! Aqui é a Dulce Coronato e esse aqui é o seu canal Universo Consciência. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a coragem. E o que é a coragem? Você já sabe? Coragem não é falta de medo, ausência total de medo. Todo corajoso tem medo, pode acreditar. Só que o corajoso, ele faz o que precisa ser feito apesar do medo. Ele faz o que precisa ser feito mesmo que ele tenha medo. E o medo, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, não é um vilão. O medo é uma emoção. E as emoções, elas são instintos. Isso mesmo. Elas são instintos, ou seja, elas existem para nos proteger. Foram as emoções que protegeram os nossos antepassados em momentos de muito perigo. E olha que naquela época havia perigo por todos os lados. Então, as emoções, elas são boas, elas nos protegem, elas existem para nos proteger, para nossa sobrevivência. O problema é quando a gente alimenta muito uma emoção. Você anda alimentando o seu medo? Quando a gente alimenta muito o medo, isso vai se transformando em pânico, em fobias. Lógico que existem outras formas, né, de fobias. Quando você passa por traumas, quando você passa por... É lógico, eu não estou generalizando aqui, né? Só que quando você tá com medo de alguma coisa e você só fica pensando nisso, por exemplo, hoje tem muita gente com medo do Covid. Você tá com medo do Covid? E aí, as pessoas só ficam pensando nisso, só pensando nisso, só pensando nisso. E ligam a televisão. Gente, não liga a televisão. E liga a televisão, só vê notícia ruim sobre isso. Porque é o que vende, é o que vende. Eles não vão falar dos que curaram. Eles não vão falar dos remédios, das vacinas, de tudo que está sendo criado. Eles não vão falar que o seu pensamento atrai isso. Eles não vão falar isso. Lógico que não. Eles querem mais que você se borre de medo. Isso mesmo. Desculpa, gente, eu tô rindo, mas não é engraçado. É uma situação que eu sei é apavorante. Outro dia eu tava fazendo biomagnetismo para uma amiga e eu sei que ela vai ver o vídeo e que ela tava com depressão por conta do Covid, quase 10 meses sem sair de dentro de casa. Meu Deus, uma pessoa super ativa, super entusiasmada com a vida, em depressão por conta do Covid, que ela não saiu de casa nem para ir no supermercado. E as filhas que ela ama de paixão não podia ir na casa dela. Iam, vão, até hoje tá assim. Vão, mas ficam do lado de fora e elas ficam conversando, ela do lado de dentro e elas do lado de fora. Então, como pode melhorar isso? Como pode a gente entender definitivamente que a gente cria a nossa realidade? Que o Covid, ele tá aí, ele existe, assim como existe o H1N1, como existe a dengue, como existe tantas outras doenças. E aí? Nós vamos parar de viver por conta disso? Por conta do medo? Por conta do medo de morrer, a gente deixa de viver. E aí? A gente já morreu desse jeito. Quem tá vivendo essa situação já morreu. Morreu pra vida. 10 meses sem sair de casa, gente, é um enterro. E sem falar nas doenças, né, que essas emoções causam em nós. Já pensou nas doenças psicossomáticas? Nas doenças que você cria autoimunes. O nosso corpo reflete a nossa energia quântica. O nosso corpo reflete a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. O que você está criando aí no seu corpo agora?
Pois é. Então, sabendo que coragem não é falta de medo e que o medo tem o seu lado importante e bom, benéfico para a nossa sobrevivência, vamos aprender então a conviver com isso, com o medo, alimentá-lo na medida certa para que ele não fique bem forte e nos domine. Você sabia que todos os seus sonhos estão atrás da barreira do medo? Do que você tem medo? De ser julgado? De ser criticado? De dar tudo errado? De ter que voltar atrás? O medo nos paralisa e nós vamos vivendo a vida de uma forma triste e pensando no como seria se nós tivéssemos tido coragem. Como seria se nós tivéssemos tido aquela força de ir apesar do medo? A pior situação é quando a gente deixa de fazer algo por conta do medo. O que você está deixando de fazer? Você não viaja de avião por conta do medo? São antecipações caóticas que a gente vai fazendo para a nossa vida e que vai criando situações difíceis para nós mesmos. Quando nós deixamos de viajar por medo de um avião, a gente está acreditando que o avião vai cair. Quando você deixa de sair por medo do assalto, você acredita que vai ser assaltado. Quando você deixa de fazer algo por medo de qualquer coisa, você acredita que aquilo vai acontecer. E quando você acredita, realmente você cria na sua realidade. Então, nós temos o quê? Que não ter medo? O medo para nos proteger. Nós devemos entender isso e criar coisas melhores para pensarmos. Então, se o medo existe para nos proteger, ele vai nos dizer dos perigos e nós vamos dizer: obrigado, medo, medo abençoado, obrigada, porque você está tentando me proteger, mas você está sendo um pouco exagerado. Olha, quantos aviões caem? Não cai avião não cai. É muito mais fácil a gente bater de carro do que um avião cair. Quantas vezes mais fácil? Milhares de vezes. Então, como seria a gente usar um pouquinho o nosso poder de ser infinito, que sabe muitas coisas, sabe muito mais do que a sua mente, para dominar isso tudo e fazer o que precisa ser feito, avançar, conquistar os seus sonhos, que ele tá ali, ó, logo atrás da barreirinha do medo. É uma barreirinha fininha assim, ó. É um vidro. Você consegue ver o seu sonho. Você consegue ver os seus objetivos realizados. Você chega bem pertinho e não realiza. Por quê? Por conta do medo. E se der certo? E se der certo e eu mudar toda a minha vida? E se der errado e eu tiver que voltar atrás? Eu costumo dizer o seguinte, que o caminho de volta a gente já conhece. E que é muito melhor a gente tomar o caminho de volta do que a gente nunca tentar. Gente, é a pior dor, é a de nunca ter vivido algo, de nunca ter tentado, de você imaginar que é possível e nunca tentar. Isso não é uma falácia, é uma verdade. Então enfrente o seu medo hoje e faça o que se requer de você. Seja você, não tenha medo da crítica, do julgamento. Você acha mesmo que eu estou aqui e que eu não sou julgada por isso?
que eu não sou criticada pelas coisas que eu falo aqui? É claro que sou. E eu não me importo com isso. Me julguem, me critiquem, mas eu vou fazer o que precisa ser feito. A terra requer a minha energia. A terra requer que eu fale para você o que eu preciso falar, o que você precisa ouvir. E a gente vai se transformando. Eu vou me transformando e você vai se transformando um pouquinho. Porque eu sei que você vai pensar no que eu estou te falando agora. E que isso é uma sementinha e que vai te ajudar. Vai ser contribuição com você. Vamos enfrentar o nosso medo. Vamos fazer desse mundo um mundo melhor. A nossa vida, uma vida melhor. Então vamos lá, juntos. Comenta aqui embaixo do que você tem medo. Tudo que você já deixou, me conta, deixou de fazer por conta do medo. Eu já deixei de fazer coisas por conta do medo, mas eu vou te contar que eu já fiz muita coisa com medo mesmo. Eu já fiz muita coisa. E vai com medo mesmo, sabe aquela frase? É bem a minha cara. Bom, gente, já deixou seu like? Gostou do vídeo? Gostou da mensagem do universo para você hoje? Deixa o seu like aqui. Ele é muito importante pra gente. Ele é muito importante pro canal. Ele é importante pra mim. Ele é importante pro YouTube. Porque pro canal, na verdade, você é importante. A sua presença aqui é o mais importante. Mas pro YouTube, os números importam. Então eu te agradeço por você estar aqui comigo até agora. E eu agradeço porque você está ouvindo as mensagens e que isso vai ser contribuição com você. Se inscreve no canal para receber as notificações, bata o sininho. Aí a próxima vez que eu colocar um vídeo, você já vai saber. Tá bom? Um beijo para você e muita coragem. Ou melhor, vai com medo mesmo.